sinto a presença de Deus. Eu também. Aleluia! Eita glória! Meu Deus! Deus abençoe o pastor Benhur, esse grande amigo que eu tive o privilégio de estar dentro de uma sala de aula com esse homem. Meu Deus. Sempre que se levantava para falar as suas razões, o seu pensamento nunca que era vazio, mas sim cheio de conhecimento. Deus abençoe o homem a quem eu devo muito respeito e carinho. Deus abençoe o pastor Carlos Magno também, esse amigo, companheiro, servo do Senhor. Fico feliz também porque já há alguns anos que eu conheço esse expoente e pregador da palavra de Deus, Alex. Eu fico feliz porque continua sendo a mesma pessoa. Deus abençoe. Alguns aí que Deus sopra um pouquinho o nome e já acha que é o rei da cocada preta. Esquece que o dono da obra é Jesus, o Nazareno. Infelizmente. Tantos obreiros aqui, Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou citar o nome de alguns que eu conheço dentro da mensagem. E obrigado por ser nossos intercessores nessa noite. Deus abençoe essa igreja militante. Minha sogra e meu sogro deixaram a igreja deles para vir comigo. Eu falei assim, vão lá porque a igreja é um grande amigo, o pastor Benhur. Eu falei assim, deixa a igreja pentecostal desse amor hoje e vão lá comigo na Assembleia de Deus. Minha sobrinha também, minha esposa, chegamos hoje, estávamos de viagem, 7 dias de viagem, e eu vim assim, jubilando para pregar a palavra essa noite. O irmão que orou aqui por mim, ele falou assim, Deus, que não seja ele falando, mas que seja o Senhor falando para a igreja. Eu vim preparado para pregar sobre Ebenezer, e até aqui nos ajudou o Senhor. Só que o Espírito de Deus falou assim, você não vai pregar o seu conhecimento. Você vai pregar hoje que eu quero derrubar muralhas aqui. Porque a minha igreja vai receber a vitória que vem da minha parte. Eu quero pregar nesta noite sobre o grito da igreja e a queda das muralhas. Tem vitória de Deus para a tua vida nesta noite. Meu Deus! Abra o manual de sobrevivência comigo. Abra o manual de sobrevivência. Josué capítulo 6. Aleluia, Jesus. Josué capítulo 6. Eu digo manual de sobrevivência porque quando você estiver fraco, vai para a Bíblia, porque ela tem a palavra que fortalece. Quando você estiver capengando, que tiver gente querendo te matar, vai para a Bíblia, porque ela te levanta. Ela te dá vida, te dá vida. Meu amigo Wagner, Deus abençoe, amigão. Deus abençoe mesmo. Amigo de muitos anos também. Ele é sua esposa. Sempre teve o prazer de encontrar com eles em congresso. E tive o prazer, esses dias atrás, de ir lá no shopping com eles. Deus abençoe quanto? Deus abençoe. Glória a Deus. Maravilha. Josué capítulo 6, versículo 2, versículo 16 e o versículo 20. Isso, capítulo 6. É o 6º livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que bênção. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Diga comigo, Jericó. Jericó. Diga comigo, seu rei, seus valentes, e valorosos. Versículo 16, que diz assim a Bíblia Sagrada: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. Disse Josué ao povo: fazer o quê? Gritai. É para conversar ou é para gritar? Gritar. É para falar do que aconteceu ontem ou é para gritar? Gritar. Porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20, vamos lá. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que ouviram o povo o sonido da buzina. Vamos lá, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Eu vou pedir às mulheres para dizer assim: eu grito, e os homens vão dizer, e as muralhas caem, ok? As mulheres vão dizer, eu grito, e os homens vão dizer, e as muralhas caem. Vamos lá? 1, 2, 3 e... mulheres fracas. Vou dar mais uma colher de chá para vocês. Vamos lá, quero ver se dá para caprichar agora, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e... posso mandar tudo mais uma vez?
Jericó. É um texto que é muito conhecido pela igreja, por alguns que pregam, por alguns que compõem hinos, por alguns que ensinam escola bíblica dominical e alguns também que ensinam nas salas de discipular. É interessante porque o tema que eu quero pregar nessa noite se baseia sobre o grito da igreja e a quebra das muralhas. Mas antes de pregar o capítulo 6, vamos fazer um retrospecto e voltar um pouco lá atrás e entender quem era Josué. Diz a Bíblia que Josué foi o homem que andava junto com Moisés. E quem foi Moisés, pastor Rafael? Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para tirar o povo da terra do Egito e levar o povo em rumo à terra prometida chamada Canaã. Mas diz a Bíblia que esse homem chamado Josué, ele era um homem que aonde Moisés ia, ele ia atrás. Tanto é que em Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz assim a Bíblia: e ele não abandonava a tenda do Senhor. Ou seja, Josué sabia que quando ele ficava com Moisés, ele estava aprendendo coisas novas. Para quem não está entendendo, eu vou traduzir. Josué quer ser um obreiro bem sucedido. Para quem não está entendendo, eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer. Para uma juventude, para uma igreja que quer receber a glória, a magnificência de Deus, tem que entender que para receber coisas novas de Deus, tem que andar com quem tem intimidade com Deus. Para quem é pentecostal, está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia! O que me interessa aqui dentro do texto é que Josué está dizendo: eu vou andar com ele porque ele vê a glória de Deus. Eu vou andar com ele porque ele é Filho Todo-Poderoso. Quem é pentecostal está entendendo o que eu estou dizendo? Diz a Bíblia que Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, 8 anos fabricando tenda e 15 dias ficou com Pedro. Olha que paradoxo. Paulo, o homem que virou a asa de cabeça para baixo, resolveu ficar 15 dias com Pedro. Quantos dias? 15. Por que ele vai ficar 15 dias com Pedro, pastor Rafael? Porque ele sabia que Pedro era assim com quem? Com Jesus. E o pau vai começar a quebrar agora. Quer ser bem sucedido? Anda com quem anda com Jesus. Tem gente que está andando a cara, dá um sorrisinho para ninguém pensar que é com você. Quer ser um obreiro de valor? Anda com quem consagra a vida. Estou sentindo a presença dele. Josué não está com Moisés porque ele está com pretensões de assumir o lugar dele. Não. Ele está com Moisés porque ele fala assim: eu com ele eu vou aprender alguma coisa. E o irmão diz assim: eu quero aprender com você. Mas o que você tem para me ensinar? Meu Deus! Diz a Bíblia que Deuteronômio capítulo 34, Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, vem cá, sobe aqui no monte. Sim, Senhor, diga. O que você está vendo? Ele diz assim: Senhor, eu vejo lá embaixo a terra prometida chamada Canaã. Ai Deus, rapaz, você está vendo muito bem. Não precisa nem de um oftalmologista, você está vendo bem. Só que porém, você só vai ver a terra e não vai entrar nela. Não está entendendo? Eu vou traduzir. Eu perguntei: Deus, por que Moisés só viu a terra e não entrou nela? E Deus falou: sabe por quê, meu filho? Tem muitos congressos por aí que tem gente que vai dar uma esbilhotada para ver quem vai cantar. Não tranca a cara, é por aqui. Para ver quem vai tocar. Para ver se o pregador daquela noite vai ser melhor do que o da pregação anterior. E esqueceram que nós estamos no ringue de competição. Nós estamos aqui brigando pela alma que está indo para o inferno, querendo levar ela para o céu. Quem é pentecostal está entendendo a mensagem nessa noite? A nossa briga aqui é contra o inferno, é contra Satanás. Não estamos brigando aqui um com o outro, não. Nós estamos aqui para pelejar, para levar a alma para o céu. E quem é pentecostal está comigo? Quem está comigo aí?
Há momentos nessa vida que Deus precisa enterrar alguém para levantar outro. Quem come Bíblia está entendendo. Pastor, eu estou entendendo. Eu conheço muitos pregadores que pregavam de ponta a ponta nesse Brasil e hoje ninguém fala mais o nome deles, porque começaram bem e terminaram mal. E o segredo da caminhada cristã não é como começa, é como vamos terminar ela. Quem é inteligente está glorificando. Porque começar, todo mundo começa. Mas é por isso que Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque no início a gente quer jejuar 36 horas. No início queremos folheto para evangelizar. Mas quando dá 3, 4 anos de crente, quer chutar o pau da barraca, quer entregar tudo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: o tempo de avivamento chegou. Quem está comigo aí? Eu estou pregando para a gente aqui hoje. Meu sogro, Wagner, que está apanhando igual pandeira em época de samba. Está dando glória com aleluia, mas só pensando o que anda passando na tua vida. Estou sentindo Deus. Até porque eu te compreendo. Porque a nossa vida te dá satisfação para os outros. Se você chega num culto sério e não dá glória, sempre tem que falar assim: fulano está sério, aconteceu alguma coisa. Coisa boa não é. Só pensa pelo lado da derrota. Por que não pensa assim: vamos orar com o irmão fulano de tal, que talvez está numa batalha que só ele e Deus sabe. Eu estou pregando, tem gente já chorando aqui no nosso meio. Eu vim como profeta de Deus aqui nesse bairro. E assim diz o Senhor para esta localidade: o melhor de Deus está chegando. Vai fechar com chave de ouro. O tempo de Deus chegou para a tua vida. Quem está comigo aí? Deus então enterra Moisés e fala assim: eu vou levantar outro. Eu não gosto de gente prepotente. Tem hora que Deus tem que enterrar alguém para levantar outro. Enquanto vocês estão se preocupando em vestir uma bela roupa toda brilhosa, Deus está preocupado em ver joelhos que ainda estão no chão. Vou falar tudo que é, tudo aqui, vou soltar tudo. Tem que não marcar passo a pica, eu vou entregar o que Deus está mandando. Já outros que vêm pregar e falam assim: eu não quero ser muito prolixo nas minhas palavras, já visto? Deus não quer isso. O evangelho é simples, no sentido de Deus. O evangelho é simples. Marcos 2 que você pregou é simples, é simples, é simples, é simples. Quem é pentecostal está entendendo. Deus não quer saber se eu canto bem. É uma palavra de unção, louvor do céu, autoridade a Ele. Quem está comigo aí? Enquanto nós estamos aqui, tem muita gente que está no monte orando agora. Se tem muita gente orgulhosa e prepotente, nós está dizendo: eu vou levantar o Josué que está orando. Quer notícia boa que eu vou te dar aqui agora? Eu já estou vendo Josué aqui nessa noite. Tem gente levantando a mão lá atrás, aqui na frente, aqui no meio. É você mesmo, é você mesmo. Como é que é mais homem cada área? É você que Deus está contando, meu Deus. Diz a Bíblia que quando Deus enterra Moisés, Ele levanta Josué. E olha quem é o homem que Deus levanta. Capítulo 1, versículo 6, 7, 9 e 18, Deus fala assim: esforça-te e tem de bom. Esforça-te e tem de bom. Irmão, Deus vai mandar um forte se esforçar? Não, porque Ele já é. Se Deus manda Josué se esforçar, porque Ele é, pode falar, Ele é. Se Deus manda ele se animar, porque Ele é desanimado. Olha quem Deus levanta. Olha para mim com muito carinho. A metodologia de Deus levantar
da profetas, homens e mulheres de Deus, é diferente que a minha. No sentido de Deus. Quanto mais Pedro pisava na bola, Jesus estava dizendo: eu sei quem você vai ser no futuro. Eu sei que você está me negando, está passando a espada na orelha do povo. Eu sei que você é um camarada que só a graça mesmo. Mas eu estou vendo que a sua primeira mensagem vai arrebatar quase 3.000 almas do meu reino. Quem pentecostal está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sentindo Deus aqui, meu Deus. Como é que ela canta uma série rápida? Estão dizendo aí que pau que nasce todo ninguém direita. Aqui é diferente. Quanto mais torto, melhor para o carpinteiro trabalhar. Quem vai querer representar? Quem vai querer adorar? Eu estou aqui na igreja, mas eu preciso orar mais. Quem é pentecostal está entendendo, meu Deus. Eu estou vendo crente aqui hoje que está dizendo assim: está feio agora, mas eu creio que nesse culto eu vou sair daqui diferente. A minha família vai ser diferente. Eu estou com vontade de correr dentro da igreja. É isso, Jesus. Com vontade de correr dentro da igreja. Entrou fraco, vai sair fortificado, meu filho. Entrou fraco, vai sair fortificado. A graça de Deus vai te dar ânimo. Quem está correndo, está adorando. A força de Deus vai. Recebe a glória. Esforça-te. O nosso problema é que quando a gente está com Jesus, a gente fica mais relaxado. Jesus está perto do discípulo, pastor Benhu. Entra uma mulher pecadora, começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. Aí um vem e fala: Jesus, você não vai mandar essa pecadora embora, não? Aí Jesus: mandar embora por quê? Eu vou mandar embora por quê? Já faz um tempo que eu estou aqui, você não fez nada para me agradar. Essa mulher não, desde a hora que eu cheguei aqui, ela não para de me adorar. Se não dá para um, Deus levanta outro. Se eu não viesse pregar aqui hoje, Deus poderia usar você para pregar no meu lugar.
vasculhar Jericó. Quando os espias vão passando, eles percebem que os cananeus estão pegando as trouxas e rachando fora. Diz a Bíblia que a meretriz, a Raabe da época, escuta, ela olha e fala assim: ó, estão querendo acabar com a vida de vocês, mas se vocês guardarem a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu vou guardar a vida de vocês. Aos espias. Aí ela falou assim: tá bom. Ela falou assim: dá para ser, mas o que vocês podem fazer? Faz o seguinte: coloca o fio de escarlata na janela da tua casa, que você e a tua família vai estar guardada.
O que protege a nossa casa é a marca do sangue do Cordeiro. Quem está comigo está adorando. O que protege o teu casamento, a tua família, é o poder do sangue. Escuta. Eu fico olhando o crente, pastor Meio, que pega um dólar, coloca na carteira para trazer prosperidade. Larga de ser bobo, crente. O que traz prosperidade na vida de um cristão é ser dizimista e ofertante. Não tranca a cara não, dá um sorrisinho pra mim pensar que é você. Quer mais? Tem um demônio da Bíblia que você pode subir 365 dias no monte que ele não sai. O nome dele é devorador. A Bíblia diz que ele só sai quando eu sou dizimista na casa de Deus. Tá vendo como que glória a Deus até diminui? Eu vim aqui pra dizer o que ele tá mandando. Quem é pentecostal vai receber. Coloca aí! Quando ela colocou, ela já estava protegida com o poder do sangue. Quando eles descem, vão até Josué, bate continência para Josué e diz: mestre, capitão, sim, quem foi? O senhor não vai acreditar. Quem foi? Não tem os cananeus? Sim, quem tem? Já estão pegando a bagagem e rachando fora. Ué, por quê? Porque ouviram dizer que o Deus que está conosco é o mesmo Deus que estava com Moisés lá no Mar. Alex, obreiros, eu estou vendo o cananeu que estava na tua reta, na tua casa. Já estão pegando aquela trouxa no cemitério do inferno. E já estão falando assim: vamos embora porque a vida dá mais. Capítulo 3, tem um problema chamado Rio Jordão. Qual é o nome do problema? O Rio Jordão era um rio totalmente em pé. Olha para cá. Corria cerca de 90 km por hora. Era um rio chamado Rio que desce, porque ele corria em pé. Somente a mão de Deus para fazer isso aqui, ó. Parar o Rio Jordão. A ordem de Deus é essa aqui, ó. Capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. Santificai quando? Santificai quando? Para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de. Olha aqui para mim. Por que santificar hoje? Para amanhã fazer maravilha. Está aqui. Quem quer vitória tem que clamar hoje para amanhã ter vitória. Tem que dobrar o joelho hoje para amanhã ficar de pé para receber a honra de Deus. Quem quer ser diferente tem que clamar, tem que buscar hoje para amanhã ver o agir de Deus. Não, acho que você não está entendendo. Salmista Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa o quê? E vai o quê?
ser pregador. Pai, eu quero ficar até aquele emprego. Aí Deus, já pediu, meu filho? Já. Então vai buscar agora, porque eu coloquei em algum lugar. Vai procurar, porque eu coloquei a vitória em algum lugar. Vai procurar. É só pedir, não vai buscar. Vem, porque você vai entender. Vai buscar porque está em algum lugar. Você está entendendo? Busca porque está em algum lugar. Vai. Quem quiser pregador, vai no livro, vai na Bíblia. Tem alguma coisa aí. Quem está comigo agora? Quem está comigo agora? Eu me lembro, quando eu comecei a namorar com alguém, ela virou e falou assim: já terminou os estudos? Eu falei, já. Falei, que bênção, você é formado em quê? Eu falei, eu só tenho segundo grau. Então você não terminou. Meu Deus! Eu falei, Jesus, Deus, o que é essa mulher de ter misericórdia? Ela falou assim: o que você pode fazer? Eu falei, pode ir Bíblia. Então você vai para dentro de uma faculdade. Aí estudei 4 anos, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, lá na Faculdade Unida. Entrei a primeira vez, naquela época, desisti. Ela falou assim: você parou esse ano, você está falando que é por causa da itinerância, mas você vai voltar o ano que vem. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Voltei. Aí quando foi o dia da minha formatura, glória a Deus, jogando aquele negócio todo por cima, a vida. Ela, que bênção, eu falei, glória a Deus. Ela, você vai continuar? Eu falei, por que continuar o quê? Porque não me apavora, não, que eu não confesso. Ela falou assim: não acabou ainda não. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, pode filosofiar. Então você vai fazer filosofia. O quê? Você não conhece, não. Essa mulher é formada em química. Meu Deus. Aí agora eu terminei a licenciatura em filosofia. Ela já está me olhando de lado. Eu tiro esse olho. Conheço esse olhar. Ele para o seu irmão e falou assim: quem quer partir para cima. Bem assim, o pau está quebrando aqui, bem assim, Nossa, igreja confortável, muito bonito. E o irmão falou: aleluia, paz. Nossa, que gostoso esse clima, está tão gostoso. E lá fora, meu Deus. Agora a maravilha de Deus é
isso aqui, ó. É quando Deus pega o natural e transforma no sobrenatural. Oh, Jesus. A plenitude do sobrenatural está aqui nesse santuário. O problemático, meu Deus, só glorifica quem está comigo nesse mistério. A plenitude do sobrenatural está aqui hoje. Meu Deus, que é isso? A querida de Deus sobre a tua vida é como uma verdade, Senhor. Pastor Rafael, o que é maravilha? Foi o que aconteceu no Mar Vermelho. Deus disse para Moisés: toca nas águas. Deus disse para Moisés: toca o quê? Aí Moisés, escuta, Moisés. A Bíblia diz que de imediato, quando ele toca a primeira vez, a abertura do mar começa com o vento oriental. O que é isso? Vento oriental é o vento que sai do mar para a terra. Ao contrário, o vento ocidental é o que sai da terra para o mar. Mas quando Moisés faz isso aqui, ó, ele não vê nada acontecer, pastores. Quem é inteligente está entendendo. Acredito eu, como eu e você, queremos tudo na hora. Verdade ou mentira? Então vou pegar a hipocrisia e vou jogar lá fora. A gente quer tudo na verdade ou mentira? A gente quer as coisas do nosso verdade ou mentira? Escuta, que bonito você jogando tudo pra fora. Isso aí. Ele faz isso aqui, ó. Eu não abrigo, não. Parece que eu vejo Deus levantando do trono. Ô Moisés, eu disse para tocar, o resto você deixa comigo. É que tem música bem assim, ó. Fala Deus. Parece que Deus está calado, Deus está falando no meio do louvor, ele está, fala Deus, Deus está falando. Tem outro que fala assim, é por aí, Jeová. Pega a direita, vai à esquerda, desce, sobe, ela que eu quero o Senhor dela. Deus sabe no teu problema. Aí quando Moisés toca, ele não está vendo, mas o vento oriental está abrindo. Está abrindo. Está abrindo. Está abrindo. Quem pentecostal está recebendo. Você não está vendo, mas ele está vindo esse mar vermelho. Você não está vendo nada, mas ele está vindo esse mar vermelho. Volante! Pastor Valdemir, minha esposa Ariane, Deus está abrindo o mar vermelho para esse povo passar. Então glorifica! O povo vai passando, vai. Obreiros, o povo vai passando, aí Josué, eu quero 12 homens aqui. Pra quê, Josué? 12 homens, eu quero que pega 12 pedras. Se bem que tem alguns teólogos por aí que não acreditam nisso, mas eu fico com a Bíblia. Pega 12 pedras para representar 12 tribos de Israel. Pelo que eu percebo aqui, é que levar pedrada faz bem na vida. Fala, Deus. Irmão, o crente, você vira para ele e fala assim, e aí, irmão, tudo bem? Irmão, eu não tenho falta de nada. Olha, minha vida está uma maravilha, já tem 2 anos. Tanto é que eu nem estou orando, nem estou jejuando. Eu fico preocupado com esse crente. Mas quando eu pergunto o crente, aí, irmão, sua vitória, ó, pastor, tem uma luta aí, mas eu já estou crendo lá do outro lado. Aleluia! Ó, pastor, tem uma turbulência aí,
derrubada do gigante Golias. Pedra para Samuel foi em Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pedra para Josué foi um memorial na presença de Deus. Quem é pentecostal está recebendo comigo. Pedra para Jacó foi o travesseiro dele de hoje, subindo e descendo, descendo e subindo. Pastor, não estou entendendo. Levou uma pedrada, é sinal que tem gigante caindo. Capítulo 4. Capítulo 4. O que aconteceu no capítulo 5? O povo celebra. Aliás, para o Rio Jordão abrir, os sacerdotes deveriam molhar os pés. Molhar os? Tem gente aqui que só molhou o dedão no pé e já tirou o pé fora. Viu o Senhor e falou assim: não olha só o dedo, não. Mergulha de cabeça. Tal, mas teve um assim que eu não gostei. É mesmo, irmão? É mesmo? Tem quanto tempo de igreja? Tenho 15 anos de igreja. Sou superintendente da escola bíblica dominical na igreja. O pastor, você tem que andar nem curso de ensinamento, é eu que dou. Que Deus, que profundidade. Só que não porém. Os meus DVDs não é para crente. Os meus DVDs é para quem está longe de Deus. Quem é pentecostal está entendendo. Aí chega outro para mim e fala assim: pastor, eu vi o seu nome que o senhor vai pregar no tal do varandão da bênção. E daí? Rapaz, você pregando no varandão da bênção. Você é um pregador de congresso, está se queimando, é filho de Satanás. Você vai acabar se queimando. Eu falei: por quê? Está pregando o varandão da vez? Eu falei: meu filho, deixa eu te falar. Eu preguei nesse varandão 3 terça-feiras, e juntando as 3 terça-feiras, Jesus salvou 15 almas. Eu não sou pregador de congresso, não. Eu sou pregador do Evangelho da